Meus amigos, eu sou técnico em segurança do trabalho pelo Instituto Federal, autor e editor do blog Segurança do Trabalho ACZ e da apostila Técnica em Segurança do Trabalho para provas e concursos. E hoje irei abordar uma aula. Essa videoaula de hoje será sobre a NR10, na qual eu irei abordar o que realmente é cobrado nesta NR10, com a abordagem didática e sistemática, destacando os pontos mais importantes e que você vai aprender o que você precisa saber sobre essa NR10 para provas e concursos. Esse conteúdo vai servir para você, seja para durante a formação do curso, na matéria de segurança do trabalho, como também para provas e concursos. Esse conteúdo contém o que realmente é cobrado. Vamos para o objetivo e campo de aplicação da NR10. Esta norma regulamentadora, NR, estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direto ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, tanto faz ser direto como indireto. Esta NR se aplica às fases. Então, quais são as fases que a NR10 se aplica? As fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas normas, as normas internacionais cabíveis. Então, as normas competentes e, na ausência, as internacionais cabíveis. Das medidas de controle. Em todas as intervenções e instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas de controle de riscos elétricos e de outros riscos adicionais. Então, deve ser adotado medidas preventivas mediante técnicas de análise de risco. Então, técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e saúde no trabalho. As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Então, as empresas estão obrigadas a manter esses esquemas unifilares. Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, grave bem, apareceu o número no ANR, no assunto, uma data. É bastante importante você gravar esse número, porque os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, no mínimo. Então, os estabelecimentos acima de 75 kW devem conter esse prontuário, que vai conter no mínimo o conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes. B. Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento elétricos. C. Esse prontuário deverá conter especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicáveis conforme determina esta NR. D. Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. E. O prontuário também deverá conter resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. F.
Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. G. Relatório técnico das inspeções atualizadas, com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de A a F. As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário com o conteúdo do item 10.2.4 e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listados. Então, empresas que operem em sistema elétrico de potência, então além do prontuário, deve conter os seguintes itens a ser listados: A. Descrição dos procedimentos para emergência. B. Certificações dos equipamentos de proteção individual e coletiva. O prontuário de instalações elétricas deve ser organizado e mantido, atualizado pelo empregador ou por pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade. Então esse prontuário ficará à disposição dos trabalhadores. Importantíssimo isso. Os documentos técnicos previstos no prontuário de instalações elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. Então esses documentos técnicos devem ser por profissional legalmente habilitado. Das medidas de proteção coletiva. Em todos os serviços executados em eletricidade devem ser previstos e adotadas prioritariamente, ou seja, qual é a prioridade das medidas? Primeiro, medidas de proteção coletiva aplicáveis mediante procedimento às atividades a ser desenvolvidas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, como primeira medida, medida de proteção coletiva. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica. Então, a prioridade na medida de proteção coletiva é a desenergização elétrica, conforme estabelece esta norma, e na sua impossibilidade, então não foi possível fazer a desenergização, então faz-se o emprego de tensão de segurança. Na impossibilidade de implantação do estabelecido sub-item 10.2.8.2, deve ser utilizada outras medidas de proteção coletiva, tais como: quais são essas medidas de proteção coletiva? Isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às normas internacionais vigentes. Agora, vamos para as medidas de proteção individual. Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual, EPI, específicos e adequados às atividades desenvolvidas em atendimento ao disposto da NR6. As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, a inflamabilidade e as influências eletromagnéticas. Fiz esse quadro para destacar porque esse tema é bastante cobrado. As vestimentas de trabalho devem conter esses itens ora mencionados: a condutibilidade, a inflamabilidade e influências eletromagnéticas. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas e em suas proximidades. Segurança em projetos. É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência com indicação da condição operativa. Todo projeto deve prever
condições para adoção de aterramento temporário. Então é todo o projeto. Os projetos das instalações elétricas devem ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado. Da segurança na construção, montagem, operação e manutenção. As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários e serem supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispõe esta NR. Então, por profissional autorizado, esses processos de montagem, operações, deve ser supervisionado por profissional autorizado. Da desenergização, bastante cobrado em provas de concurso, preste bem atenção. Segurança em instalações elétricas desenergizadas. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecido à sequência abaixo. Qual é a sequência para a desenergização? Primeiro, é o seccionamento. Segundo, o impedimento de reenergização. Terceiro, constatação de ausência de tensão. Quarto, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos. Quinta medida, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Sexto, instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Percebam que o primeiro é o seccionamento e o sexto, o último, é a sinalização. Dica de prova. Da reenergização. O estado de instalação elétrica desenergizada deve ser mantido até a autorização para a reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo. Então, para ser reenergizada, qual é a sequência? Primeiro, retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos. Segundo, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Então, primeiro, retira as ferramentas. Segundo, os trabalhadores. Terceira, remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais. Quarta, remoção da sinalização de impedimento de reenergização. Quinto, destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Então, primeiro retira a ferramenta e, por último, faz o destravamento. Segurança em instalações elétricas energizadas. As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que estabelece no item 10.8 desta norma. As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. Então, nesse caso, pode ser qualquer pessoa. Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operação de novas instalações ou equipamentos elétricos, devem ser previamente elaboradas análise de risco, devendo desenvolvidas com circuitos desenergizados e respectivos procedimentos de trabalho. Trabalho envolvendo alta tensão. Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência (SEP),
não podem ser realizados individualmente. Então, mexeu com alta tensão e serviço elétrico de potência, não pode ser realizado individualmente. Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles que interagem com o CEP, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para data e local, assinada por superior responsável pela área. Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com material isolante destinado ao trabalho em alta tensão devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaio de laboratório periódico, obedecendo às especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e, na ausência destes, anualmente. Da habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Então, trabalhador qualificado, curso específico. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro competente no conselho de classe. Então, o legalmente profissional legalmente habilitado, além de ser qualificado, tem que ter registro no órgão de classe. É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente, ou seja, tem que atender essas duas condições: a receber capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado, e B, e autorizado. Então é o A, receber capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. B, trabalho sob responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Então essas são as condições para o trabalhador ser considerado capacitado, segundo a NR10. A capacitação só terá validade para a empresa, importante. Então, fez a capacitação na empresa, não vale para outra empresa, vale para aquela empresa que o capacitou nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com a anuência formal da empresa. Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bianual, ou seja, a cada 2 anos, e sempre que ocorrer alguma das seguintes situações. Então, esse treinamento bianual a cada 2 anos, e sempre que A, troca de função ou mudança de empresa, B, retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade por período superior a 3 meses. Então, afastou-se 3 meses, tem que fazer o treinamento. C, modificações significativas, não é qualquer modificação, tem que ser significativa nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. O treinamento da NR10 é bianual, grave bem isso. A sinalização de segurança nas instalações de serviço sem eletricidade deve ser adotada a sinalização adequada de segurança destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto da NR26, sinalização de segurança, de forma que atenda, entre outras, as situações a seguir. Então, em relação à sinalização: A, identificação de circuitos elétricos; B, travamento e bloqueio de dispositivo e sistema de manobras e comandos; C, restrições e impedimento de acesso; D, delimitações de área; E, sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas; F, sinalização de impedimento de energização; G, identificação de equipamento ou circuito impedido. Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordem de serviço, importante. Mexer com serviço em instalações elétricas deve ser precedido, ou seja, antes tem que se fazer a ordem de serviço.
específicas, aprovada por trabalhador autorizado, contendo no mínimo, então a ordem de serviço vai conter no mínimo o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados. Situação de emergência. As ações de emergências que envolvem instalações dos serviços com eletricidade devem constar do plano de emergência da empresa. Então, deve constar do plano de emergência da empresa. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. Das responsabilidades. As responsabilidades quanto ao cumprimento destas normas são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. Então, os dois são responsáveis, tanto contratantes como contratados. É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados, ou seja, quem contrata deve informar sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. Cabe aos trabalhadores, então, o que cabe aos trabalhadores? A. Zelar pela segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Cabe também aos trabalhadores responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde. E C. Cabe também aos trabalhadores comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco para a sua segurança e saúde e de outras pessoas. Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa sempre que constatarem evidências de grave e eminentes, de riscos graves e eminentes. Então, o trabalhador constatou um risco grave e eminente, ele tem o direito de recusar fazer aquele trabalho para a sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico. Então ele comunica ao superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Esta norma não é aplicável às instalações elétricas alimentadas por extra baixa tensão. Então, extra baixa tensão não é aplicável ao NR10. Portanto, isso me cai muito em prova. Alta tensão. O que vem a ser alta tensão, conforme a NR10, é a tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Então, perceba que na corrente alternada é menor os volts. Segue esse quadro, resume: alta tensão superior a 1000 volts na corrente alternada e a 1500, ou seja, mais 500, 1500 na corrente contínua. A alternada é menor. Dica de prova. Que vem a ser área classificada: local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. Aterramento elétrico temporário: ligação elétrica efetiva, confiável e adequada, intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. Baixa tensão. Perceba que esses quadros resumem desse conteúdo você não vai encontrar em nenhum outro conteúdo de segurança do trabalho. Você só vai encontrar aqui, porque aqui para você gravar e passar na prova e no concurso. Esse conteúdo é objetivo, não é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V da NR. É esquematizado o conteúdo, é para você aprender de verdade, passar e conquistar seu emprego definitivamente e sua estabilidade financeira. Baixa tensão é a tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120
volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre as fases ou entre fase e terra. Então, baixa tensão, resumo, de 50 volts a 1000 volts na corrente alternada, de 120 a 1500 volts na corrente contínua. Vamos para extra baixa tensão. Tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua entre fases ou entre fase e terra. Quadro resumo: extra baixa tensão não superior a 50 volts na corrente alternada, não superior a 120 volts na corrente contínua. Da instalação elétrica. É um conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. Prontuário, que vem a ser um prontuário, é um sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores. Sistema elétrico de potência, SEP, é um conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétricas até a medição inclusive. Tensão de segurança, o que vem a ser tensão de segurança? Extra baixa tensão originada em uma fonte de segurança. Zona de risco, em torno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, grave esse detalhe, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Zona controlada, em torno de partes condutora energizada, não segregada, acessível de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. Então, se aproximar de uma zona controlada só para profissionais autorizados. Treinamento. O curso básico, segurança em instalações de serviços com eletricidade para os trabalhadores autorizados tem carga horária mínima de 40 horas. Então, o curso básico em eletricidade, qual é a carga horária mínima? 40 horas. Grave muito bem isso. Curso complementar. Segurança no sistema elétrico de potência, SEP, e suas proximidades. É pré-requisito para frequentar esse curso complementar ter participado do aproveitamento satisfatório do curso básico definido anteriormente com carga mínima de 40 horas. Então, para esse curso complementar tem que ter participado do curso básico. Esquema unifilar. Um desenho técnico que, utilizando simbologia específica, representa graficamente uma instalação elétrica, indicando sobre a planta arquitetônica, deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado e deve ser mantido para as instalações elétricas, inclusive aquelas com carga instalada superior a 75 kW. Então, deve ser por profissional legalmente habilitado. Zona de risco e zona controlada. Então, abaixo tem uma tabela da tabela de raios de delimitação de zona de risco controlada e livre. Na parte 1, faixa de tensão nominal da instalação elétrica. Na parte 2, o raio de delimitação. E entre a zona de risco e a zona controlada, na faixa 3, na coluna 3, a faixa de raio de delimitação entre a zona controlada e livre em metros. Então, para tensão menor que 1, então delimitação 20 metros no raio
entre a zona de risco e controlada e 0,70 para a zona controlada e zona livre. Entre 1 e 3, 22 e 1 e 22 entre zona controlada e livre. Entre 3 e 6, zona de risco e controlada 0,25 e 1,25 para zona controlada e zona livre. Entre 6 e 10, 0,35 e 1,35. Perceba que na zona controlada e zona livre é maior a distância. Entre 10 e 15, 0,38 e 1,38. Entre 15 e 20, 0,40 e 1,40. Entre 20 e 30, 0,56 e 1,56. Entre 30 e 36, 0,58, 1,58. Perceba que a partir do 0,22 tem 1 metro a mais de distância, se referindo à coluna 3. Então é só gravar. Entre 30 e 36, 0,58, 1,58. 36 e 45, 0,63, 1,63. 45 e 60, 0,83, 1,83 para controlada e zona livre. 60, entre 60 e 70, 0,90, 1,90. 71 e 10, 1 e 2. 1 e 10 e 1 e 132 metros. 1 e 10, 3 e 10. 150, 220, 1 e 60, 3 e 60. Agora está aumentando 2 metros. Entre 220 e 275, 1 e 80, 3 e 80. Entre 275 e 380, 2 e 50, 4 e 50. Entre 380 e 480, 3 e 20, 5 e 20. Entre 480 e 700, por fim, 5 e 20, 7 e 20. Então, a partir dessa faixa aumenta 2 metros. Agora vamos para questões comentadas sobre a NR10. Questão 1. Concurso 2016 Eletrobras, pela banca FCC, para o cargo de técnico de segurança do trabalho. Cláudio é técnico de segurança do trabalho. E sua gerência determinou que ele ordenasse todas as diretrizes normativas relativas aos trabalhadores que realizam serviço em eletricidade. De acordo com o seu cronograma de ação, ele começará seu plano pela documentação das instalações elétricas. Segundo a NR10, a documentação prevista nesta NR deve. Então a questão é sobre a documentação. O que é que a documentação deve? A. Ser arquivada em local seguro, protegida contra sinistros, incêndios, vazamentos e outros danos diversos, inclusive quando as instalações elétricas forem alimentadas por extra baixa tensão. Será que por extra baixa tensão deve conter isso? Vamos ver. Conter o prontuário das instalações elétricas sempre que a carga instalada for superior a 65 kW. Será que é 65 kW? Vamos ver. C. Ser protocolizada na unidade da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, SRTE, mais próxima do estabelecimento. Será que é a mais próxima do estabelecimento? Vamos ver. D. Está permanentemente à disposição dos trabalhadores que atuam em serviço em eletricidade elétrica, respeitando as suas abrangências, limitações e interferências das tarefas. A questão D parece mais correta. Vamos para E. Conter a descrição dos procedimentos para emergência, mesmo quando não operar em instalações e equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência. Será mesmo não integrante? Parece a letra D está mais correta. Vamos lá. Comentários. Letra A. Errada. Qual é o certo? Qual é a parte errada? Inclusive quando em instalações elétricas for alimentada por extra baixa tensão. Ou seja, extra baixa tensão não está incluída. Então foi o erro da alternativa A. O resto está certo. Ser arquivado em local seguro, protegido contra sinistro de incêndio, vazamentos e outros danos diversos. Aí a questão errou a dizer inclusive em relação a extra baixa tensão. Qual foi o erro da B? Questão errada. Os estabelecimentos de instalações com carga superior a 75 kW. A B falou 65. Falei, grave esse número, que quando cai número em leis, normas, é bastante cobrado. Qual é a letra C? Está errada. Qual é o erro?
o erro está mais próximo ao estabelecimento. Na norma não tem esse mais próximo ao estabelecimento, foi o erro da questão. E a D, que é a correta, realmente a documentação prevista nesta norma, realmente ela deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores, correto, que atuam em serviços e instalações elétricas, respeitando as abrangências, limitações e interferências, corretíssimo. E a E também está errada, porque o que é que diz a norma? As empresas que operam instalações ou equipamentos integrantes do sistema de potência devem constituir prontuário contendo os seguintes itens. Acrescentar ao prontuário os itens listados: descrição dos procedimentos de emergência, certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual. E a letra E fala que conter a descrição dos procedimentos para emergência, mesmo quando não operar em sistema elétrico de potência em série, mesmo quando não operar. E é quando operar, então a questão errou nesse sentido. 2. Em uma indústria será realizada a parada anual de manutenção. Dentre os serviços previstos, acontecerá a revisão geral na subestação de energia elétrica. José, encarregado da área de manutenção, está em dúvida alguns pré-requisitos exigidos na NR10. Em consulta ao Departamento de Segurança do Trabalho dessa indústria, ele descobriu que deverá adotar um procedimento sequencial adequado para a cabine primária liberada para o trabalho seja considerada desenergizada. Portanto, ele deverá ordenar corretamente as atividades abaixo indicadas a fim de que possa desempenhar o seu trabalho com segurança. Considere, então, a questão está falando sobre desenergização. Considere 1. Instalação de aterramento temporário com potencialização dos condutores dos circuitos. 2. Impedimento da reenergização. 3. Constatação da sinalização de impedimento de reenergização. 4. Seccionamento. 5. Constatação da ausência de tensão. 6. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Conforme a NR10, a alternativa que traz o ordenamento sequencial, ou seja, a questão está pedindo somente qual é a sequência da desenergização das atividades mencionadas para referidas instalações elétricas liberadas para que sejam consideradas desenergizadas. Então você precisa gravar qual é a sequência para a desenergização. Segue o comentário que fiz. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante o procedimento apropriado, obedecendo a sequência. Então, qual é a sequência? Primeiro, o seccionamento. Segundo, o impedimento de reenergização. Terceiro, a constatação de ausência de tensão. Quarto, a instalação de aterramento temporário com ecopotencialização dos condutores dos circuitos. Quinto, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. E, por fim, instalação da sinalização de impedimento. Então, correto, gabarito, letra A. É a sequência correta. Questão 3, no que diz respeito aos sistemas de distribuição de energia elétrica, julga os itens subsecutivos. Forma NR10, é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou nas suas proximidades. Essa questão está certa ou errada? Comentários. É o que consta no item 10.2.9.3. Realmente é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou nas suas proximidades. Gabarito certo. Realmente não pode. Ele trabalhou com instalações elétricas, não pode estar usando esses adornos, pulseiras e essas coisas, correntes. 4. Josué é eletricista profissional. Questão 4. Empregado em regime CLT em uma empresa do ramo eletriciário. Ele não realizou qualquer curso específico na área elétrica em uma instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, mas ao ser admitido pela empresa, recebeu treinamento específico sobre orientação e responsabilidade de seu supervisor. Cláudio realizou curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial e possui registro no Conselho de Classe, além de ter anuência formal da empresa com autorização para o trabalho com eletricidade. Josué trabalha sob responsabilidade de Cláudio, mas não tem
anuência formal da empresa para o exercício de suas atividades na área elétrica. Nessas condições, considerando as disposições da NR10, José e Cláudio, respectivamente, ou seja, primeiro José, depois Cláudio, são profissionais. Aí as questões. A. José e Cláudio, qualificado e autorizado. B. Qualificado e habilitado. C. Habilitado e autorizado. D. Treinado e especializado. E. Capacitado e habilitado. Comentário da questão. São definições constantes na NR10, no item 10.8.3. É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições: simultaneamente: A. Receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. B. Trabalhe sob responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. É considerado profissional habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro de classe. Então o gabarito é a letra E. Perceba, José é um trabalhador capacitado e Cláudio é um trabalhador habilitado. Trabalhador habilitado, curso específico, mas resiste em classe. Questão 5. De acordo com a NR10, uma instalação elétrica desenergizada deve ser reenergizada após a execução de uma série de procedimentos. O primeiro procedimento a ser executado de acordo com a referida norma. Então, qual é o primeiro procedimento no caso da reenergização? A. Remoção de sinalização de impedimento e reenergização. B. Remoção do aterramento temporário, da ecopotencialização e das proteções adicionais. B. Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. D. Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos. Correta é a letra D. A primeira ação para reenergização é retirada das ferramentas, equipamentos e utensílios. Grave bem isso. É destravamento se houver e religação do dispositivo de seccionamento. Comentário. Para a reenergização, o primeiro item da sequência, o estado de instalação desenergizada deve ser mantido até autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimento abaixo. A, que é o primeiro passo, retirada das ferramentas e utensílios. Então a questão pediu isso. B, retirada da zona controlada, que é o segundo item, de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. C, retirada do aterramento temporário, que é o terceiro item, da ecopotencialização e das proteções adicionadas. D, que é o quarto procedimento para reenergizar, remoção da sinalização de impedimento de reenergização. E quinto, por último, é o destravamento, a letra E, se houver, e religação do dispositivo de seccionamento. Gabarito, letra D. Questão 6. Nos termos da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direto ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, deve constituir e manter prontuário das instalações elétricas os estabelecimentos com carga instalada superior a. Então, qual é a carga superior para ser instalado constituir esse prontuário? Letra A, 45 kW, B, 55, C, 65, D, 75, E, 95. Vamos para o comentário. Conforme o item 10.2.4, os estabelecimentos com carga superior a 95 kW devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas. Ou seja, a resposta é letra D, acima de 75 kW. Grave bem isso. Questão 7. De acordo com a NR10, uma instalação elétrica será considerada desenergizada e liberada para o trabalho após a realização da sequência de 6 procedimentos, cujo último é A. Então, qual é o último procedimento na sequência de desenergização? A. Instalação de sinalização de impedimento e reenergização. B. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. C. Instalação de aterramento temporário com ecopotencialização dos condutores dos circuitos. D. Constatação de ausência de tensão. E. Comunicação de desenergização para a equipe de apoio. Então, qual é o último medida? Comentário.
segue a sequência para desenergização. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo. Então, primeiro é o seccionamento, letra A. Segundo, impedimento de reenergização. Terceiro, constatação de ausência de tensão. Quarto, instalação de aterramento temporário com a potencialização dos condutores dos circuitos. Quinto, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. E por fim, o último que a questão pediu, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Então, o gabarito é a letra A. Abaixo desse vídeo vai ficar um link para você baixar esse conteúdo em PDF. E nesse link ver NR10 na íntegra, você vai ter a NR atualizada na íntegra. E nesse link ver mais questões na NR10, você vai encontrar mais questões para praticar, porque o segredo da aprovação está em você estudar pelo que realmente é cobrado, fazer revisões e fazer questões. Então desejo que esse conteúdo seja muito útil para você. Sucesso sempre. Qualquer dúvida sobre o material, carlos@segurançadotrabalho.acz.com.br. Como eu acabei de dizer, abaixo desse link desse vídeo vai ter um link para você baixar essa NR10 PDF completo, e vai ter um link para você baixar o resumo, um e-book que acabei de produzir, todo nesse formato, pontos mais destacados, quadro resumo e questões comentadas. Abaixo desse vídeo vai ter dois links, aí para você baixar a NR10 e para você baixar o e-book das as NR mais cobradas, resumo das NR mais cobradas. Todo esse e-book ele contém os principais destaques, o que é realmente cobrado em cada top, em cada NR nesse caso, quadro, resumo e questões comentadas. Você vai garantir sua aprovação, conquistar seu emprego e sua tranquilidade financeira. Então, aproveite essa oportunidade, baixe esse conteúdo. Abaixo desse vídeo vai ter dois links, um para a NR10, para você baixar esse conteúdo, esse PDF da videoaula, e o outro link será para você baixar o e-book que acabei de lançar, atualizadíssimo, resumo NRs mais cobradas. Aproveite bem esse conteúdo, assiste esse vídeo novamente. Eu desejo boa sorte para você, e lembre-se bem, quem se prepara cria oportunidades. As oportunidades aparecem para todos. A diferença é que quem consegue resultado percebe as oportunidades e aproveita, não deixa passar a hora. Eu espero que você aproveite as oportunidades, que você conquiste seus objetivos, porque você merece ser feliz. Forte abraço, sucesso sempre.